Olá, pessoal. Estamos iniciando mais um A Trinca Contábil podcast. Esse podcast que traz as referências da contabilidade no Brasil. E eu sou o Márcio Goulart, o especialista na cadeira de contabilidade para supermercados. E tenho a honra, o prazer de ter o nosso convidado Rafael Haddad. Rafael Haddad, que é sócio do supermercados Catuxa. Ele é palestrante, a principal referência hoje no Brasil em formação de líderes. Isso aí, Ele é mentor responsável pela Fábrica de Líderes, perfeito. sócio da Amo Varejo Isso, e apaixonado por pessoas. é isso aí. Além disso, um cliente meta. E, Rafael, bem-vindo. Obrigado por ter aceito esse convite. Tamo junto. Fala, pessoal. Espero que todos vocês aí apreciem esse episódio. Sou cliente da Meta já tem 3 anos, né? Tempo passa rápido, viu? Especialista em gestão de pessoas, um entusiasta do varejo. E hoje a gente vai falar de muita coisa boa aí para vocês ficarem ligados nas principais tendências que a gente está vendo aí para 2026. O Rafael é interessante que ele é dono de supermercado e ele ajuda os outros supermercadistas aí a ter uma gestão da sua equipe mais eficaz, né? E ele consiga ter o olhar mais estratégico. Rafael, já te perguntando o seguinte, a liderança, ela é treinável? É possível treinar um líder? Ou ele já nasce líder? Essa é uma dúvida que muita gente tem, sabe? Eu acho que liderança tem muito a ver com dom, talento natural. Obviamente que existem pessoas que têm certos tipos de capacidades que favorecem a liderança. Entretanto, eu acredito que você pode chegar aonde você quiser, desde que você tenha vontade, preparo e consistência para isso. Então, a liderança, ela pode ser dom, mas ela também tem o caminho da competência treinável, né? Vide Cristiano Ronaldo e Messi. Ambos chegaram no topo, um por talento Talento? natural, né? E outro por fruto de muito trabalho e treino, dedicação, dieta e consistência, né? Então, na minha opinião, eu acho que hoje, até né, no mercado de trabalho que a gente vem percebendo as exigências da liderança, né? Quando você pensa num líder, cara, quais são as capacidades necessárias hoje para você ser um líder em 2026? Você tem que ter o lado da comunicação, da gestão de pessoas, de treinar, influenciar, de você poder estar desenvolvendo novas pessoas abaixo de você, sim, mas você também tem que ser estratégico, analítico, planejador. E esse, por exemplo, é um recurso que a maioria dos líderes hoje não tem, porque não é uma competência natural. E aí isso mostra que a competência natural, ela chega até um teto. E que muita coisa você também precisa começar a trabalhar e aprender para que você tenha no seu escopo de soluções. Vide o planejamento e análise de dados. Se a gente olha, por exemplo, quais ou quantos líderes no varejo hoje analisam indicadores, meta, venda, perda e fazem com que esses números sejam exportados em forma de ação, de tangibilidade para a equipe, tá entendendo? Então Pouquíssimos. eu acho que liderança tem um pouco dos 2 lados. E tu falou um pouco aí do talento versus a determinação, né? Como encontrar ou como estimular isso? Porque a gente vê hoje uma geração de profissionais, né? A nova geração que realmente é um desleixo, uma despreocupação, um desapego à linha profissional. E como lapidar e achar, né, esse cara com uma indignação positiva, que queira esse aprendizado, que queira ser um líder, né? Porque hoje a gente, na prática, vê não só o setor de supermercado, mas a geração como um todo, ela não quer pressão, ela não quer responsabilidade. Como achar e lapidar para que se torne um líder esse profissional? Cara, eu acho que o melhor caminho para você poder influenciar alguém é através do exemplo. E Perfeito. o que acontece? A maioria dessas pessoas da Gen Z, eles tiveram péssimos exemplos dentro de casa. Mesmo pessoas que até tentaram acertar, erraram. Eu falo por experiência própria. A minha mãe foi uma pessoa que sofreu muito na vida. O que ela quis fazer comigo? Me blindar. Fazer com que eu não passasse por problemas que ela passou. Isso fez que eu virasse uma criança, né, um adolescente inseguro, prepotente,
não aceitava não de ninguém, achava que todo mundo devia algo para mim. Se você não fizesse o que eu queria, eu já ficava maluco. Então, o péssimo estímulo que eu tive fez com que eu fosse um adolescente que talvez hoje eu seria estatística, né? E como que a gente resolve isso? Cara, vai chegar uma hora que você vai ter que cair na real. Vai chegar uma hora que a verdade ela vai botar. Vai chegar uma hora que você vai ter que pagar o boleto. Talvez quando... Ou vai ser aquele cara de 30 anos ou 40 anos que vive com os pais e aí Mas- ele se frustra e aí daqui a pouco até é tarde demais, Mas né? vai acontecer que uma hora ou outra esses pais vão morrer, cara. Sim. E E aí ele vai ter que se virar. E ele vai ter que se virar. Então, assim, na minha opinião, a melhor maneira para você poder converter uma Gen Z para uma cultura vencedora é o princípio do relacionamento, ou seja, você tá próximo, conversar, entender, ouvir, eu acho que isso é muito bom, mas principalmente o exemplo. Eu acho que, principalmente para pessoa que tem capacidade cognitiva baixa, essas pessoas visualmente elas aprendem mais do que se você colocar, por exemplo, uma explicação teórica num livro ou numa lousa, né? E claro que a cultura da loja ela tem que ser muito compatível a isso, né? Porque não adianta a gente pensar em querer mudar uma cultura de um supermercado, sei lá, que tenha 100 pessoas no supermercado. Se você tem 60 pessoas, 70 pessoas hoje que são indiferentes e uma pequena parte que corre atrás, cara, o estímulo que essa pessoa vai ter para fazer alguma Mínimo, né? diferente é mínima, entendeu? Então a mudança, ela também ocorre pelas pessoas mais velhas. Perfeito. E pegando esse gancho, queria falar um pouquinho sobre a autorresponsabilidade do próprio dono do supermercado, né? Porque isso que tu comentou, às vezes ele transfere a culpa, né? Dizendo, olha, é a geração, ou ninguém presta, o cara vem aqui e sai por R$ 100, por R$ 200, mas eu vejo que o dono do supermercado, ele tem que promover esse ambiente controlado, mas um ambiente propenso a estimular o profissional a querer mais, ter uma cultura forte, ser o exemplo. Como que tu vê hoje, tu que lida com vários supermercadistas, né, tem vários mentorados, eles conseguem cair na real que grande parte dessa culpa é deles? Consegue esclarecer isso? Não consegue. E a resposta talvez mais clara que você possa ter em relação a esse assunto é a questão da sucessão. Quantos sucessores hoje negam entrar dentro do supermercado? Sim, Eu não fui um querem. deles. Se a sua empresa fosse muito boa, se a sua empresa tivesse um ambiente maravilhoso, desse grandes oportunidades para você crescer, você acha que o seu sucessor, por exemplo, ia negar a entrada? Então, na minha opinião, Se o cara, sucessor não quer é, su- trabalhar, imagina perfeito, é isso o aí. O açougueiro, o frente de padeiro, o caixa. pacoteiro, o cara que às vezes vai entrar por um salário mínimo, ou base Sim, sindical. Então, eu acredito, cara, que muito dono de supermercado, ele tem a visão que a empresa dele é o melhor lugar para trabalhar no mundo. E se as pessoas estão desempregadas, o mercado dele em péssimas condições já é muito melhor do que ficar no sofá. Só que hoje você sabe que você tem Bolsa Família, hoje você sabe que você tem internet, hoje você sabe que você tem aplicativos que você pode trabalhar a hora que você quiser. sim. Então, ele não compete mais com outras lojas. Ele compete hoje com o mercado de trabalho de diversas oportunidades. Então, ele precisa olhar para dentro da casa dele e reconhecer primeiro que pessoas é o maior ativo da organização. Se ele não reconhecer que as pessoas valem mais que uma geladeira, uma prateleira, um pallet de qualquer tipo de produto que estiver lá dentro, ele nunca vai ter esse start na mudança. Sempre vai ser aos trancos e barrancos. E talvez uma geração mais antiga até aceite esse modelo de negócio. Por isso que ficam lá. Só que daqui 10 anos, Sim. como que vai ser? Às vezes ele acaba olhando o resultado dele, né? Sim. E ele foca em vendas, baixar preço, ou melhorar a compra, melhorar a loja. E às Ele, vezes não passa por isso, ele né? vai investigar Quase tudo que não sempre. importa. Exatamente. Entendeu? Porque uma empresa são feitas de pessoas, né? Então, se ele É. não tiver. Não é que ele vai investigar tudo que não importa. Importa que eu falo assim, para resolver esse problema. Sim. Ele acha, por exemplo, que Vai é pegar problema na de consequência, margem não da na compra. raiz. Ele acha que a loja não está indo bem por causa de N motivos.
mas muitas vezes ele enxerga a área de RH como burocracia, como perda de tempo, como custo para a empresa. Não, mas eu vou pagar treinamento, essa pessoa vai sair. Fala, então tá bom, então deixa ela fazendo um monte de besteira aí dentro, e aí pelo menos assim, você não tem um prejuízo, tá tudo certo. E me diz uma coisa, quando tu vê que é o momento, ou talvez seja desde do dia zero, quando que é o momento num supermercado ele ter alguém voltado a pessoas, um RH, a gente, né, não confunda RH com DP, se quiser falar um pouquinho sobre isso, né, mas Uhum. em que momento que ele, quando tiver 20 pessoas, 50 pessoas, 100 pessoas ou não, ele sempre, já desde a primeira contratação ele já tem que pensar a nível de estratégia de desenvolvimento de pessoas, formação de cargo, enfim. Qual que é o grande problema? Uma coisa é você ter capacidade para pagar uma pessoa para ser o seu RH, e uma coisa é você excluir a necessidade. Você abrir uma empresa hoje, ela tem mais que 5 funcionários, alguém, em algum momento, vai ter que olhar para as pessoas. Sim, O ponto é, um supermercado com 5 funcionários, ele tem caixa para bancar um RH? Não tem. Um RH, um supermercado com mais de 30 funcionários, ele tem caixa para pagar. Então, assim, a necessidade ela sempre vai existir. O ponto é, as muitos prioridades ali donos de supermercado, prestem atenção você que está assistindo esse vídeo, muitos donos de supermercado ainda não entenderam, Márcio, RH é o coração da empresa. RH hoje, o setor que estrategicamente tem que estar ligado à diretoria, fazendo um bom planejamento, desenvolvimento, uma construção de uma cultura vencedora, uma implementação de descrição de cargo. Por exemplo, muitos donos de supermercados assistem a gente, falam assim: o meu funcionário ele tem que ser melhor, mas nem você sabe o que o cara precisa fazer para ser melhor. Um checklist. Por que checklist, cara? Porque consistência é o grande desafio do varejo. Você acha que o dono vai ter tempo para fazer esse tipo de gestão? O dono vai ter esse trato com o funcionário no dia a dia? Ele não tem tempo para isso. Então você tem que ter uma pessoa de recursos humanos para você conseguir fazer essa gestão no dia a dia. E aí muita gente fala assim, Rafa, mas e é bom que fique claro essa diferença, né? Qual que é a diferença de RH e DP? É muito simples. Quando você olhar para a burocracia, é DP. DP. Quando você olhar para desenvolvimento, é RH. Então, por exemplo, muitos supermercados, às vezes a gente vai fazer uma consultoria estratégica de RH ou até o fábrica de líderes mesmo, a gente percebe que é uma bagunça, cara. É gente fazendo folha de pagamento e fazendo avaliação comportamental. Você está entendendo? Então, você não consegue ter uma divisão clara. E qual que é o grande ponto? Hoje existe uma questão de perfil. A gente já percebe que pessoas mais extrovertidas, comunicativas, elas tendem a ter um melhor aproveitamento no RH, né? Pessoas mais analíticas, planejadoras, Sim. elas tendem a ter uma performance melhor no DP. Ou seja, se você coloca pessoas invertidas, você tem uma probabilidade até de ter bastante ruído ou falta de entrega por questão de aptidão. Pô, Rafael, mas não é você que fala que todo mundo pode ser treinado? Sim, todo mundo pode ser treinado. Mas reconhecer que as pessoas têm um perfil para cada vaga também é importante. Com certeza. Nós lá na Meta a gente faz, a gente tem os níveis de cargos, né? Então, a partir de um certo cargo, toda vaga nova tem uma análise de perfil justamente para a gente se encaixar, porque não adianta a gente colocar alguém para fazer uma conciliação que tem o perfil comunicador, né? Então, a gente olha muito isso. E onde também a gente teve uma grande virada de chave na nossa empresa foi quando a gente começou a ter um RH interno, né? Alguém pensando em pessoas. Então, hoje a gente contei com mais 200 pessoas, sendo o GPTW há 5 anos, porque a gente lá atrás pensou em pessoas, analisou o comportamento, viu o que eles precisavam, né? Enfim, então eu faço os votos aí do que tu tá falando, porque realmente a gente olhava só por técnico para as entregas, e no momento que a gente olhou para as pessoas, para o interno, a gente virou a chave do nosso escritório, né? Esse é um ponto, inclusive, que gera muito turnover, viu? Você que está assistindo a gente em casa, é muito comum, por exemplo, eu escutar coisas assim. O meu funcionário. Cara, isso assim, é 1 a cada 2 supermercados que eu vou, tá? O quê? Não, é uma coisa assim. O cara chega e fala assim: o meu funcionário
é muito bom tecnicamente, só que ele é um cara difícil de lidar, sabe? Ele às vezes ofende as pessoas, ele é muito ríspido, ele é grosso, ele não tem tato, ou seja, ele tem um problema comportamental. Cara, hoje, na minha opinião, se tratando de varejo alimentar brasileiro, o fundamento comportamento, na minha opinião, ele é tão importante, ou talvez até um pouco a mais, do que a parte técnica. Com certeza. Porque se você for olhar para a parte técnica de um supermercado, tecnicamente hoje é difícil ser um encarregado, é difícil ser um repositor, é difícil ser A um curva de balconista. aprendizado é muito rápida, É né? muito rápida, não tem muita coisa que você. Claro que é importante experiência, Com certeza. vivência, né, para você ter uma liga ali. Só que tecnicamente não é difícil hoje você chegar no topo. O ponto é, muitas vezes as pessoas elas só acreditam que a entrega, a técnica é importante, entende? E se você olha, por exemplo, a taxa hoje de demissão, tanto de pedido de demissão, ou até as demissões mesmo que as lojas fazem, cara, 90% das demissões são por questões comportamentais. Não é porque o cara não sabe fazer, é porque o cara não quer fazer. O cara tem desvio de conduta, tem caráter, ele rouba, furta dentro, ele faz alguma besteira, ele vai almoçar e não volta, ele não tem comprometimento, ele tá cagando pra meta. Todos esses são problemas comportamentais que acontecem no dia a dia. E aí chega lá o RH, ou o dono, ou qualquer pessoa que seja, e quer fazer um treinamento, por exemplo, sobre checklist. Cara, eu acho que checklist é importante. Eu acho que é uma ferramenta incrível pro trabalho e pra consistência. Só que uma pessoa com problema comportamental, ela não tem que aprender a checklist, ela não tem que, sabe, ter algum desfecho técnico. Ela tem que ter um acompanhamento comportamental, ela tem que ter um feedback mais próximo, ela tem que ter um líder acompanhando, ela tem que ter uma pessoa que desenvolva. E fora que, assim, é muito difícil você tentar reverter caráter, né? Problema comportamental é muito difícil, cara, é Sim. difícil. E falando desse líder do mal, né? A gente tem os Uhum. líderes do mal e temos líderes que não são empoderados líderes, mas eles têm a liderança ali dentro da empresa, né? Uhum. Indiretamente, eles acabam sendo uma referência e acabam minando ali, né? Dando aquela rádio corredor. Esse líder do mal, tu vê ele atuando no supermercado e como tratar demissão, ele tem como puxar ele para ele ser um líder, porque ele tem a influência das pessoas Uhum. dentro do supermercado. Uhum. E como tratar esse líder do mal aí dentro das lojas. Cara, um laranja podre, ele Já pode. pode. É assim, ó, vamos lá. Isso é bem legal que todos vocês aí entendam sobre isso. Um laranja podre, cara, ele é uma pessoa que ele já sabe que a história dele se encerrou no local de trabalho. Ele sabe que ele não evolui, independente do motivo, seja por culpa dele ou não. Ele é uma pessoa que não sabe lidar com as frustrações internas e muitas vezes ele quer dividir o peso dessas frustrações. Então, quando uma pessoa ela não tem a autoconsciência clara do porquê acontecem certas coisas e as consequências disso, ela não tem um autoconhecimento, ela não sabe lidar com os próprios problemas, ela precisa transmitir e contaminar os demais que estão à sua volta. E, na minha opinião, cara, o laranja podre ele tem que ser exterminado da loja. Você não tem que ter 0,5% de paciência com pessoas assim. O grande problema é, muitos donos de supermercado Não posso perder ele. viram para mim e falaram, Rafael, mas se tá difícil com ele, imagina sem ele. Tudo bem, eu acredito que se você estiver num cenário como esse, a demissão talvez seja o pior caminho para ambos os lados. E aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que olhar lá para trás, entender os processos do RH, entender tudo que a loja está fazendo para que se evitem novos laranjas podres. E por mais que a gente trabalhe forte para evitar, isso vai acontecer. Vai Por vir. exemplo, eu sou supermercadista, eu sempre falo para todos os meus alunos, a minha loja tem problema, a minha loja tem laranja podre, porque eu não tenho controle sobre o comportamento das pessoas, eu não tenho controle sobre o cérebro das pessoas. Se hoje o cara acorda com o pé esquerdo e decide fazer uma coisa errada dentro da minha loja, não tem como você falar para mim, olha, o treinador de líderes tem laranja podre na loja dele, eu vou fazer o quê? Só que assim, a diferença, por exemplo, de uma cultura vencedora e o que a gente faz nos treinamentos, por exemplo, do Fábrica de Líderes, eu não tenho controle sobre pessoas com essa conduta, mas
Eu tenho pessoas preparadas a lidar com esse tipo de E situação. a eliminar Claro, a laranja. claro, Acaba porque se assim, eliminando, né? se você tem uma cultura vencedora e se você tem mais pessoas que pendem ao seu lado e que estão favoráveis a construir uma empresa incrível, quando vem um abençoado desse começar a fazer um monte de merda dentro da loja, começar a ter um monte de atitude que não é conforme, você acha que vai ter gente para aplaudir? Você acha que vai ter gente para seguir um cara desse? Vai nada. Esse cara vai ser exprimido, esse cara vai Sim. ser reprimido dentro da loja. Então, essas pessoas, por exemplo, o laranja podre, cara, ele só tem força porque tem alguém assistindo. E se tem alguém assistindo, não tem líder do bem se posicionando. Não tem pessoas preocupadas em fazer com que os colaboradores ali do centrão que a gente fala, essas pessoas elas precisam ter um impacto positivo, elas precisam ter uma liderança mais próxima. E aí, um outro erro, por exemplo, o cara reclama para mim, pô, Rafael, tá difícil contratação, tá difícil turnover, minha taxa de turnover hoje é quase 50%. Cara, olha o processo de integração. A maioria dos processos de integração dos supermercados no Brasil são terríveis. Chega um funcionário lá, o cara, tudo bem, prazer, Márcio, meu nome é Rafael, seu corredor Toma tá o aqui. jaleco aí. O teu banheiro, o banheiro é ali em cima, o estoque tá para aquela direção, qualquer problema que você tiver, minha sala tá ali atrás, e boa sorte, empurra o cara. Como que nós vamos esperar um comportamento diferente se você tem uma pessoa que às vezes ela não tem nem o direcionamento do que ela precisa fazer, ela não tem nenhum processo operacional padrão, ela não tem uma descrição de cargo. Sim. Não tem Aí que como. é o ponto que eu coloquei, né? O dono, ele tem que olhar, né? Vestir a carapuça ali, olhar pra si e ver, cara, essa culpa é minha, né? Ou seja, se eu tô permitindo isso, se eu não treinei, a culpa é minha, a culpa dos processos, a culpa da integração, Sim. a culpa do desenvolvimento e, né, eu gosto de falar que a cultura da empresa, a gente tem as pessoas que a gente contrata, né? A gente está determinando a nossa cultura, as pessoas que a gente demite e as pessoas que a gente mantém. Então, se eu tô mantendo essa laranja podre dentro do meu negócio, que mensagem que eu tô passando, né, para os demais? Então, eu tô dizendo que aquilo é permissível, né, que isso eu tô achando legal. E aí, como tu falou, o líder bom, ele acaba ou indo embora, ou ele fica reprimido, né, não vai fortalecer ele, e Não, a laranja podre se engrandece. é isso. Não, fora o tanto de talento que você perde no Sim. meio do caminho. E tem muito comércio, muitas vezes, muitas lojas que são em cidades pequenas. Por exemplo, lá no Rio Grande do Sul. Você tem muita pequena cidade. E aí, muitas vezes, a tua loja fica mal falada. Sim. Por exemplo, geralmente as pessoas elas vão procurar emprego no seu supermercado. A primeira coisa que elas se interessam em saber como é que é o clima aqui, como que é trabalhar lá. Como são os líderes lá? Eu não sei se você sabe, mas hoje, dos 7 maiores motivos pelos quais as pessoas vão embora de um supermercado, 4 deles está ligado diretamente à liderança. Coisas que a liderança deixa de fazer, né? Ou acaba fazendo de forma errada. Então, assim, preparar a pessoa, treinar a pessoa, desenvolver pessoas, não é mais uma questão de escolha, é obrigação. Por exemplo, nos anos 2000, foi quando começou a implementação dos açougues dentro dos supermercados. Né? Década de 80, 95 ali, eu falo porque eu já estudei essa evolução. Você tinha os supermercados de prateleira, começaram ali com perecíveis ali de forma mais tímida. Virada dos anos 2000 foi a virada de chave que muitas lojas começaram a implementar um setor de açougue, porque às vezes era tudo junto, era frango, presunto, queijo, salsicha, Sim. carne, né? Então era uma zona. E muito supermercado foi relutante naquela época. O que aconteceu com esses supermercados? Ficaram para trás. Hoje, a gente vive uma nova era, que é o treinamento de pessoas, que é a gestão do RH. Hoje a gente vive uma era de que se o supermercado não entender que ele deve treinar pessoas, ele vai ficar para trás. E, por outro lado, tem uma linha, uma tendência também, né? Seja pela falta de mão de obra, ou talvez a própria incapacidade da gente formar líderes, da questão do autosserviço. Então, a gente tem uma padaria com autosserviço, um açougue com autosserviço. O que tu pensa sobre isso? Isso é realmente uma tendência? Porque, eu quero
a nova geração quer pegar e não ter contato com ninguém? Ou isso é uma muleta e quem conseguir manter o serviço dentro do supermercado vai ser um diferencial perante os Cara, eu demais? acho que isso é nicho. Eu acho que existem pessoas que não abrem mão do atendimento. Eu mesmo. Eu não sou consumidor de autosserviço. Não adianta. Eu não consigo consumir autosserviço. Eu gosto de ser atendido pelo açougueiro, isso é um padrão comportamental meu. Sim. Eu acho que quando você implementa autosserviço, você resolve dois problemas. A despesa alta de pessoas, porque hoje as vendas do supermercado elas não estão conseguindo alcançar a inflação e a despesa das pessoas está muito alta. Então, você reduz muita mão de obra, muita despesa, né, na sua folha, o que torna o seu supermercado mais lucrativo. Se você tem menos pessoas na sua operação, mais escalável é o seu negócio. Por isso que os atacados deram um boom, Uhum. não é verdade? Só que existem lugares que realmente a mão de obra ela é mais escassa do que outros, né? Então, eu tenho muito problema, por exemplo, em alunos lá no Mato Grosso, porque disputam com agro. Eu tenho muito problema, por exemplo, com alunos que estão em rede litorânea, Sim. Espírito Santo. Cara, Espírito Santo não tem mão de obra masculina, cara. Não tem nem homem para namorar lá. Não que eu queira, tá? Eu falo das mulheres aí, mas não tem mão de obra masculina, cara. Graças ao bom senso da comunidade, virou lei que agora o Espírito Santo fecha os mercados aos domingos. Só que você não tinha mão de obra. Então, eu acho que é uma tendência natural. Eu acho que vai ser muito bom. Eu conversei com algumas arquitetas hoje que desenvolvem projetos de supermercado e todas elas, sem exceção, me mostraram e me falaram: Rafa, hoje nós montamos projetos já considerando o espaço do autosserviço nos perecíveis um espaço relevante para venda. Porque eu já quero estimular o cliente desde o começo a esse padrão de comportamento. Acho que é uma tendência. Mas você vai se destacar se você ter atendimento humano? Claro que vai. A pandemia mostrou isso pra gente, que a gente ficou lá 1 ano e meio trancado dentro de casa, sem contato social, só lidando com computador e máquina, sem pessoas. Todo excesso ali, uma hora ele gera uma falta, não é Sim. verdade? Então, E, Rafael, tu falou agora, vou entrar numa polêmica aqui, né? uhum, Tu falou sobre o Espírito Santo que ele fechou em domingo. E Goiás tá agora, eh, enfim, ia ser em março, pulou para abril para também para uhum, estudar o fechamento aos domingos, né? uhum, O que que tu vê hoje lá no Rio Grande do Sul, onde a gente tem bastante, a maioria dos nossos clientes, a venda do domingo é muito forte, né? E aí é um cenário que eu vejo que os grandes, eles não querem ir para a linha de fechar os domingos para não perder essa receita. sim, Ao mesmo tempo, a gente tem vindo aí, que tudo indica que vai ser concretizado, é a escala 5x2, uhum. né? Então, o que que tu pensa sobre fechar aos domingos, sobre esse novo cenário aí que a gente está tendo, de tentar porque um dos grandes fatores do profissional não querer trabalhar no supermercado é domingo. Ah, eu não quero trabalhar domingo. Aí eu vou trabalhar no escritório, eu vou trabalhar em outra Uhum, coisa. uhum. O que que tu Vamos lá. pensa sobre isso? Vamos dividir os assuntos. Vamos primeiro sobre Goiás, cara. Eu entrei em contato com a Associação Goiana de Supermercado, a Agos, né? Até obrigado aí, Augusto, pela esclarecimento que você deu para mim. Cara, a posição é que muitos supermercadistas não querem fechar aos domingos. Imagina. E por que que eles não querem? O estado de Goiás, ele tem uma diferença em relação ao Espírito Santo. Ele faz divisa com muitos lugares. Sim. Então, por exemplo, eles têm associados que a loja dele aqui é em Goiás Tá e em Minas, aqui em Brasília. isso, perfeito. E fazem divisão com outros estados e que ali seria uma perda real Sim, porque de talvez o de Minas Gerais estaria aberto domingo e o isso, de Goiás não isso, estaria. isso. Então, eles são contras, entretanto, existe um movimento sindical muito forte do Estado Uhum. tentando esse fechamento. Então, não existe ainda um consenso real entre os supermercadistas e a classe sindical. E aí, agora a gente entra na outra esfera da pergunta, que é a escala 5x2.
É, é engraçado, né? Eu até vi o Cleitinho, acho que é senador lá de Minas, que, na minha opinião, perdeu muitos pontos comigo por ser um cara de direita, defendendo a escala 5x2 da maneira como está sendo passada. Sim, que é a redução de Na horas, continua caneta, é o isso aí. salário É e a isso gente aí. só se É, ferra, bem, é uma bem decepção dizer. muito grande, né? Então, por quê? Porque ele percebeu que a esquerda estava ganhando muitos votos. Eu não quero entrar no mérito de política aqui, e eles entenderam que isso é uma medida populista para as eleições de 2026. Rafael, vai passar a escala 5x2? Eu acho que vai. Eu Eu acho que também vai. acho. E eu acho que vai passar da pior maneira possível. Eu também acho, infelizmente. E aí, como que você faz? Como que você paga essa conta? Aí existe o que a gente chama de sobrevivência. Eu tenho informações, né, de grandes redes, inclusive pioneiras, na escala 5x2, de que os indicadores não foram tão bem assim em relação a turnover, a satisfação. Eu acho que, é Ou claro, seja, o turnover se manteve, ele não teve a teve uma. sensação de que estava um ambiente mais tranquilo, Isso, descansando perfeito, mais, perfeito. e, Isso. o discurso do 5x2, que É seria justamente o esse. turnover, não se É. concretizou. Claro que você tem uma redução de custo, é menos vale transporte, então você tem uma satisfação maior. No final, é claro que as pessoas vão estar mais contentes, mas não foi o resultado esperado. Entendi. Essa é a realidade por trás. E aí, o que, que vai acontecer? Você vai implementar um 5x2 da maneira como está sendo feito. Para você manter seu negócio vivo, você vai ter um gasto mais ou menos aí de 20% a mais de folha. Você não tem pessoas já querendo trabalhar. Ou seja, o que, que você faz? Você joga todo mundo para uma folga fixa no domingo e mantém uma folga ali na semana para tentar sobreviver. Então eu acho, isso é uma previsão, que a escala 5x2, na minha opinião, ela vai acelerar o fechamento de muitas lojas aos domingos. Não por questão de escolha, Sim, mas por por uma questão de necessidade. necessidade. Os grandes ainda vão conseguir se manter, mas vão ter que pedalar também. Sim, é. A gente fica bem preocupado, realmente, a gente fez alguns cálculos e aumenta 20% esse 5x2, se fechar os domingos. Agora, se manter os domingos, porque tu tem que fazer a Nem escala, fala. né? Aham. É mais de 20%. Então, tu tem que fazer a escala Tá, por causa do... aí vamos lá. Os preços vão aumentar, certo? Porque o custo Vai aumenta, ter que aumentar vai preço. ter que Quem aumentar não preço. aumentar preço vai perder margem e aí talvez até feche. E essa é justamente a pauta que eu sempre falo no meu Instagram. O pessoal vai lá, desce o sarrafo em mim e fala assim: pô, Rafael, você é contra o 5x2? Eu falo: eu não sou contra. Você está preparado para pagar mais caro? Você está preparado para ter um pior poder de compra? E eu não estou dizendo o que eu acho, eu estou dizendo uma consequência de um movimento. Se você falar para mim que você prefere trabalhar 5x2 e pagar mais caro nos produtos que você consome no dia a Tudo dia, certo. resolvido está. Resolvido está. Quem sou eu para querer falar alguma coisa? Então, assim, eu acho que todo movimento tem a sua consequência, e o grande problema é que quem defende esse movimento não percebeu as consequências que esse movimento traz. Sim, sem dúvida. Quem não fizer essa conta, quem não for fazer esse repasse, e muitos, né, talvez não tenham essa consciência, vai pagar a conta Vai lá tomar, no. Vai vai ficar tomar. ali os seus 2, 3 meses, e aí depois vai agir no desespero, né? Porque Isso. realmente vai ficar mais caro. E a gente tem. Ou a gente perde margem, que já é. A nossa margem do varejo ali já é bem espremida, ou a gente vai ter que repassar os preços, sem dúvida. Perfeito. E, Rafael, a questão ali da escala 5x2, né? Porque hoje a gente vê clientes nossos, né, que, por exemplo, querem vender lojas. Aí a gente às vezes faz umas intermediações, né? Pô, um quer vender uma loja, oferece para um outro cliente que mais capitalizado, enfim. E ele fala: Márcio, cara, como é que eu vou ter mais uma loja? Porque se na minha aqui eu tô já há um ano tentando achar uma faxineira para contratar e eu não acho. Os nossos clientes, ou enfim, tu deve ter casos assim, eles ficam receosos ou não querem expandir pela dificuldade de contratação. Tu tem esses casos? Ou, cara, o que tu pensa Sim. sobre isso? Isso me dá uma angústia disso, do crescimento estar limitado
a contratação e não por falta de oportunidade, não por falta Cara, de mercado. o grande problema é isso. Eu sempre falo, e é legal que você esteja assistindo. Hoje, o que separa um supermercadista de uma próxima loja? Não é falta de dinheiro, não é falta de crédito, não é falta de fornecedor, não é falta de tecnologia, são falta de pessoas. Ou seja, o dono do supermercado que não entendeu que o RH ele tem um papel fundamental na expansão da loja dele, ele está comendo, tá comendo bola, cara. Então, assim, o que esse RH deveria fazer? Cara, começar a rever os processos de contratação. Ele tem que rever os processos, por exemplo, de salário, benefícios. Ele tem que entender como que é a jornada das pessoas aqui dentro. Eles têm que, estrategicamente, pensar em processos para o departamento para que a loja ela seja mais atrativa. Ela tem que olhar para o lado e entender o que os concorrentes dela estão fazendo, por que ela está perdendo gente, por que ninguém está ficando lá. Tem Então, algum processo que é a maioria, assim, que ninguém faz, que tu fica, meu Deus, que ninguém não... Ah, é o feedback, ou uma avaliação de desempenho, é uma... cara, Coisas assim que... Ou todos. tudo. Não, todos, assim, eu falo que 5, 10% Pois é, fazem mas aí o. tá aí o problema, né? É, Tá aí o problema do... eu vou te dar eu já falei sobre isso aqui hoje, mas eu vou voltar a falar nisso. Processo de integração. O O onboarding. colaborador começou no supermercado, cara, as pessoas não fazem um processo de integração simples. Não dão descrição de cargo, não dão os processos operacionais do setor, não explicam, não tem um líder para acompanhar nos primeiros dias, elas não dão um treinamento, elas nem falam um pouquinho dos valores da loja, alinhamento de expectativa, não fazem isso. Cultura de feedback, hoje, né, esses dias eu recebi um cara lá no Instagram, ele respondeu uma caixinha de perguntas e falou assim: pô, Rafael, você fala tanto de feedback, faz 6 meses que eu não recebo feedback. Eu falei pra ele assim: você vai esperar mais quanto tempo para você receber? Mais 12 meses? Porque se o cara não te dá um feedback que já tem 6 meses, provavelmente ou Não ele não vai te dar sabe, nunca ou ele não mais. quer, ou a loja não tem essa cultura. Sim. Então, assim, processos básicos, cara. Processos básicos. E, assim, na minha opinião, se os supermercados aprendessem a reter melhor as pessoas, eles não iam ter esse desespero maluco em sair contratando um monte de gente. E aí, de novo, a gente vai para um embate, né? Aí tem muito dono do supermercado que fala assim para mim: pô, mas é a crise de mão de obra, mas tem vários problemas acontecendo, mas pô, você não tá acompanhando e tal. Eu falo: cara, vamos lá. Eu entendo que tá ruim para você, tá ruim para mim, tá ruim para todo mundo. Aí eu começo a fazer um checklist com ele. Você faz, por exemplo, isso? Não, não faço. Ah, isso não faço. Ah, não, isso eu não tenho. Ah, não, mas isso. Não, mas isso ele vai entender. Cara, você não faz nada. Então as pessoas estão lutando uma guerra de mão de obra com um cabo de vassoura na mão. Ela não está indo com armadura, espada, escudo enfrentar um problema, enfrentar ali um inimigo que ela sabe que vai ser difícil de derrotar. E aí elas levam as coisas na brincadeira. E na minha opinião, 2026, o varejo, ele não é mais amador. Ele não é mais para brincadeira. Ele não pode mais fazer as coisas como você fazia lá em 1990. Entende? É aí que tá. O pessoal parou no tempo, né? Quando tinha essa... Talvez Muito, uma abundância de mão de muito. obra, É que isso. a mãe ia lá levar o filho de 18 É, anos no primeiro emprego no é. supermercado, tinha uma fila. Não deu Cara, hoje, certo, né? como tu falou, hoje tem a concorrência da internet, tem a concorrência do Uber, que ele vai fazer um bico, tem concorrência É de... muito. Então, ele vai olhar para o supermercado e falam que o supermercado é um emprego de passagem, né? Uhum. Então, pô, como a gente falou que a curva de aprendizado é rápida, tecnicamente, né? Pô, se o supermercadista, o dono do supermercado conseguir estruturar um plano de carreira que o profissional consiga visualizar que ele fazendo mais, ele evoluindo, ele vai conseguir talvez ser um gerente de loja, um, um diretor, né? Enfim, então esse primeiro emprego não vai ser só de passagem, né? Ele consegue construir uma carreira também dentro do setor. E acho que falta isso, né? Falta o dono dar essa visão de futuro, e como tu falou, ser a loja dele ser atrativa para a carreira dele, né? Sim, total. E só comentando ali que tu comentou, que tu falou também do onboarding, né? No escritório a gente faz o onboarding pelo RH, né? De falar os valores, falar da cultura, né? Dar lá a mesinha dele, Uhum. o notebook, tem um treinamento inicial, mas a gente tem também um momento que é com a diretoria, né? Então, isso eles gostam muito. O Vanderlei e a Marcele, né, que são os sócios, contam a nossa história, contam como que a gente chegou,
como que foi lá do início, né? Que não foi fácil, eles olham o nosso prédio, olham a estrutura e vê, nossa, né? Foi de mão beijada. Então a gente conta toda a história, né, do início e faz ele pertencer a isso e ele já, puxa, já se sente da casa, né? Então ó, também é um insight, né? Porque às vezes o dono, ele, né, como a gente comentou lá no início, chega o profissional, larga de qualquer jeito, se ele já tem experiência, né, para ele é mais confortável ainda. Ah, ele já era supridor no outro lugar. Cara, só segue o que tu já fazia, né? E acho que não é bem assim, né? O, o, o funcionário, ele vai entrar na tua casa, ele tem que ser bem tratado, né? Concordo. Eu acho que é uma mudança de perspectiva, cara. E assim, não tem tempo mais pra gente brincar. Não tem tempo mais pra gente levar as coisas de forma amadoras como muitos levam. Se você não ter uma contratação bem assertiva, se você não ter um fluxo de processo estruturado e fluido para as pessoas conseguirem trabalhar na sua forma, até essa questão de você falou da diretoria, ter uma percepção de valores, porque a Gen Z hoje, você está numa empresa que tenha compatibilidade de valores, plano de carreira de crescimento, é uma coisa que eles levam muito a Sim, sério, né? sim. O pertencimento. Isso, perfeito. E tem muita gente que tá cagando para isso, Sim. entende? E, Rafael, tu tá pelo Brasil inteiro dando palestra nas principais associações e ao mesmo tempo quando tu sai, tu deixa a tua loja, né? A tua equipe lá Uhum, tocando a tua loja, gerenciando. Tu falou aí que existem falhas, né? Mesmo assim, mesmo tu tem algumas laranjas podres ou acorda num dia ruim, mas como manter uma empresa, né, autogerenciável ou uhum. uma empresa independente do dono, como que tu conseguiu construir isso? E vejo que talvez os teus alunos digam, nossa, Rafael, eu tô aqui o dia inteiro, eu não consigo fazer os caras Uhum, executarem X tarefa, mesmo eu estando do lado. uhum. Como conseguir construir isso, essa não dependência do dono? Vamos lá, essa propriedade intelectual não é só minha, porque é de várias redes, principalmente as que cresceram, né? Por exemplo, o cara que tem hoje 5, 10 lojas. Sim, Eu não estou presente em todas elas sim. de uma vez. Que um dono, por exemplo, de supermercado que tem 10 lojas, ele precisou fazer para ter essa tranquilidade? Ter pessoas. Então, se você treina líderes, pessoas para que elas toquem e executem as áreas que você tem ali no supermercado, muitas vezes já é meio passo andado. Rafael, você está falando que não tem problema, você está falando que a sua loja ela flui 100%, que você não tem nenhuma preocupação e que o seu telefone não toca? Pelo contrário, vários problemas acontecem, meu telefone toca, as pessoas muitas vezes têm as suas dificuldades naturais. A questão é, o que nós fizemos para ter uma empresa, eu não vou chamar de uma empresa autogerenciável, Uhum. mas eu vou chamar de uma empresa mais madura nesse sentido. Primeiro, o meu colaborador, ele não entra no meu supermercado sem a clareza necessária do que ele precisa entregar e qual comportamento ele tem que ter. Eu tenho líderes muito bem treinados e preparados que sabem exatamente o que precisam entregar, no fluxo que precisam entregar, no tempo que Você tem a precisam clareza. entregar e o resultado. A gente construiu processos, que, na minha opinião, isso é a parte fundamental do nosso sucesso. O que significa isso? Hoje, se uma pessoa entra, ela já entra aprendendo exatamente a como fazer. E ela vai ver que as pessoas lá do setor da padaria, do açougue e do hortifruti fazem da mesma forma. E processo é processo, tem que ser respeitado. E muitas vezes as pessoas elas até olham isso como algo ruim. Cara, processo é mais simples do que vocês imaginam. Depois de 2 meses ali, o cara já está tão habituado que já vira coisa da cabeça dele. E a gente tem um controle de indicadores muito alto. Né? Então, a gente tem reunião semanal com os líderes, a gente tem reunião semanal com os setores, e isso tudo quem toca é meu RH junto com a minha liderança. Então, a gente tem reuniões de meta. Então, eu criei uma estrutura ali amarrada para que a gente pudesse sempre estar a par de tudo e E não tu tá sempre ficasse. acompanhando, né? Isso, não Não ficasse uma coisa deixar. muito solta. É. Rafa, novamente, isso é sinônimo de não ter problema nenhum? Não é. Temos problemas. A questão é, hoje eu tenho uma vida muito corrida. O Fábrica de Líderes hoje é a nossa empresa, né, é o nosso foco. Agora, em maio, a gente lança o nosso software de RH, né, que vai ser o primeiro software de RH para supermercados do Brasil. Tem Então, evento também em tem maio. evento. Não, eu tenho evento todo dia. Assim, só nesse mês aqui a gente está gravando, eu tenho 8 eventos para fazer, 8 entregas, né, em Sim. alunos e tal.
Então, não dá tempo para mim, né? E eu tenho que dividir meu foco com os outros negócios. Então, na minha opinião, cara, é processos e pessoas e controle por gestão. Você tem que se cercar de pessoas boas. Por exemplo, por que eu escolhi a Meta? A Meta hoje é uma contabilidade que ela não entrega só contabilidade, ela não entrega só números, ela entrega gestão, ela entrega acompanhamento, ela entrega indicador. Então, por exemplo, eu não vou chegar faltando 1 hora para pagar o imposto, vou lá saber o valor da minha guia. Existe um planejamento feito antes, etc e tal. Então, se cercar de boas pessoas, na minha opinião, também é uma boa Tu estratégia. comentou dos rituais, né? Sim, Então, os rituais de alinhamento semanal ou alinhamento mensal, isso é uma coisa também que a gente aplica bastante lá. Então, tem o All Hands, que a gente chama, que a gente para toda a empresa, compartilha o que a gente fez no mês, compartilha o que a gente vai fazer no mês seguinte, fala dos profissionais que entraram, quem teve alteração de cargo, tem ali o alinhamento semanal, onde a gente senta e fala, na verdade é 1 a 1, né, que a gente fala com cada setor. Acho que isso é extremamente importante para a gente tem que ter. tá todo mundo, porque não adianta estar só na cabeça do Rafael e do Márcio para onde tu quer chegar daqui a 6 meses, 1 ano, 5 anos. Tem que compartilhar e a gente tem que ter a mesma visão, né, Sim. Eu até vou acrescentar uma coisa. Na minha opinião, feedback é uma entre as armas mais subestimadas que as pessoas têm. Elas não conseguem enxergar o tamanho que um feedback bem feito, um bom alinhamento de expectativa pode ter na vida de um colaborador. 90% das pessoas hoje na área do supermercado, elas têm alguma queixa ou problema de frustração. Ou elas se sentem injustiçadas, ou ela acha que ninguém está olhando para ela, ou aconteceu algum problema e ela não se sente ouvida. E você tem muitas vezes essa falta de conexão entre líder e colaborador. Muitas vezes as pessoas elas não levam a sério que os líderes precisavam estar mais próximos com essas pessoas e não estão. Ou seja, a partir do momento que o líder ele entender que isso vai ser uma virada de chave, e isso, na minha opinião, é um pilar para uma construção de uma cultura vencedora, você não constrói cultura vencedora se não tiver uma boa comunicação. Isso é assim, é passo zero para quem quer mudar o Perfeito. mindset da loja. Não, é que isso favorece quando o profissional ele não tem esse feedback, ele fica ouvindo sempre de terceiros, né? Ele fica ouvindo, fica matutando, fica criando crenças e situações que ele acaba se desmotivando ou acaba, enfim, indo para outra linha, porque ele nunca ouviu do dono, nunca ouviu do líder dele a voz, porque ele não teve esse feedback. Agora, a partir do momento que vem o líder dele e fala, né, orienta, ele, não, tá, é essa direção. Tudo que eu tava ouvindo aqui não era isso, não, Uhum, tu não, né? Então, se ele não tem esse momento, se ele não ouve do líder dele, o que ele vai ter de matéria-prima, de informação é dos demais. E aí, se tu uhum. não tem esse alinhamento, cara, tu tá sujeito a ele a não tá alinhado contigo, né? É isso aí. Então, precisa ter realmente esse momento de feedback. Rafael, a gente já tá indo pro encerramento aqui e eu queria que tu falasse um pouco dos teus alunos ali, não só da tua empresa, mas dos supermercados ali que tu atende. O que tu vê hoje de tanta a dificuldade, eu não vou generalizar pessoas, né, mas Aham. o que eles têm hoje que eles não conseguem dar o próximo passo na gestão de pessoas, Uhum. mas ao mesmo tempo eu queria que tu deixasse ali algo prático, uma dica, enfim, coisas que tu aplicou em alguma loja ou que eles aplicam que o supermercado pode fazer, o supermercadista pode fazer amanhã que já vai ter um É, resultado. sabe uma coisa que eu percebo em comum em todos os meus alunos? 90% deles. Muitos deles subestimaram a capacidade dos colaboradores que eles tinham. Não acredito na equipe, Não né? acreditavam. E quando eu comecei a treinar, a desenvolver, a lapidar, a dar recurso, a dar ferramenta para eles conseguirem evoluir, muitos deles ficaram até surpresos, né? Nossa, Rafa, meu Deus, porque fulano, Beltrano, ciclano, nossa, melhorou demais o comportamento, o resultado, a técnica. Claro, não são todos, né? Sim. Até porque se todo mundo fosse bom, a crise de mão de obra seria pior ainda.
né? Então, eu acho que subestimar as pessoas, na minha opinião, é um erro, né? Sim. E aí, assim, eu percebo que quando o cara chega até nós, porque o Fábrica de Líderes hoje, ele não é uma mentoria barata, né? Você tem um investimento razoável. Então, as pessoas levam muito a sério o nosso trabalho. E assim, hoje, o nosso diferencial é que eu tô tudo mastigado, assim. Então, por exemplo, você precisa Se de um tu dá os processo de POPs lá integração, é todos, isso. né? Você precisa de uma integração. Eu falo, cara, segue esse modelo validado em várias lojas, inclusive a minha loja foi feita sobre essa perspectiva. Toma. Processo operacional, toma. Organograma, toma. Checklist, toma. Por exemplo, esses dias até uma moça que ela vai ser minha aluna em breve aí, eu vou em breve falar com ela, mas ela falou assim, pô, Rafa, eu queria descrição de cargo, eu queria organograma, eu queria isso e aquilo, porque os que eu tenho é só do ChatGPT. Cara, ChatGPT não sabe um quinto das particularidades que tem dentro de um supermercado. Então, assim, eu acho que quando as pessoas elas são bem treinadas e elas fazem isso com consistência, muita gente boa começa a pipocar. Não, a gente subestima mesmo. Quando eu falo que quando tu faz por ti mesmo, né? Quando tu pega a demanda e tu faz, tu perdeu uma ótima oportunidade para treinar o outro. E a gente tem que Perfeito. acreditar nas pessoas. E a gente se surpreende, realmente. Eu sou um caso Sim. verídico disso, que a gente acreditar nas pessoas, cara, sempre dá certo. É evidente, vai ter uns ali que por mais que tu instigue, estimule, ele não vai vir. Esse ok, mas tu fez a tua parte, né? Aham. Então, a gente, quando dá a oportunidade, as pessoas se afloram, né? Elas saem aquelas presas, aquelas algemas e elas vão embora. Tu ia completar alguma coisa? Não, cara, eu acho que assim, tem um ponto também que as pessoas elas não percebem o tamanho dos benefícios que um treinamento pode ter. Porque presta atenção, quando você começa a desenvolver pessoas, muita mão de obra ou muitas pessoas ali dentro da loja começam a evoluir. Qual que é o grande problema hoje em muitos supermercados? A maioria dos líderes, eles não evoluem porque eles olham para o lado, eles têm a certeza que eles não podem ser substituídos. Porque ele pensa assim, cara, ninguém entrega o que eu entrego, ninguém tem a experiência que eu tenho, ninguém vai resolver os problemas aqui. Então o cara coloca o burro dele na sombra. E aí, quando ele começa a perceber que outras pessoas estão crescendo, estão se desenvolvendo, estão melhorando, estão aprendendo, já estão começando a resolver problemas que só ele resolvia e a água começou a bater na Opa, bunda, o que ele faz? Ele começa a melhorar. Ou seja, então quando você treina, mesmo que de 20 pessoas que você coloca no meu treinamento, só 10 desperte, essas 10, no final do dia, no ciclo ali, ela vai fazer com que mais pessoas aumentem o seu resultado. Então, esse é um benefício que muita gente não percebe, mas que acontece. e tu traz isso nos teus treinamentos Sim, com também certeza. presenciais, né? Rafael, para encerrar aqui, eu gosto que tu vem também para a parte da psicologia humana, né? Tu Uhum. gosta dessa parte, tu gosta de atacar as crenças, o quão transformador a gente, né, consegue mudar, ou se é que consegue mudar uma pessoa, mas ir lá no íntimo dele, lá no fundo dos problemas e fazer essa libertação, assim, né? Eh, se que puder falar um pouquinho do, do, Eu, do que tu faz, o que tu é, consegue transformar nesse esses sentido. dias conversando com a minha terapeuta, eu falei para ela que a minha capacidade de fazer os outros chorar parece que ela multiplica a cada ano, assim, porque é uma coisa que eu não abro mão, cara. Assim, na minha opinião, é, nós somos o que somos porque muitas coisas aconteceram conosco ao longo dos anos. Então, nós somos a soma de muitos problemas, de muitos traumas, de muitos ruídos. E esses traumas, esses problemas, eles afetaram e modularam os nossos comportamentos, a maneira como a gente pensa e a maneira como a gente age. Então, muitas pessoas hoje, elas não conseguem perceber que certos padrões comportamentais não fazem parte dela, não são ela, mas são consequências desses Sim. problemas. E muitas delas nunca foram estimuladas a olharem para dentro de si e trabalharem uma coisa que eu chamo que é o autoconhecimento. Quando você começa a trabalhar o autoconhecimento e você começa a olhar com muito mais humildade e reconhecer os problemas que você tem,
você abre um campo muito grande para que grandes mudanças passem a acontecer. Então, uma das coisas que a gente trabalha muito no Fábrica de Líderes, e eu venho trabalhando isso dia a dia, às vezes não é um checklist, cara, de novo, às vezes não é um processo operacional padrão. Às vezes você dá um desbloqueio ali no cara, você faz com que ele enxergue certas coisas do porquê ele age da maneira que ele age, cara, muita coisa melhora. Um exemplo, cara, hoje o que eu vejo de líder querendo agradar os outros, fazer tudo por todo mundo, dar carinho para todo mundo, fala amém, fala sim. Cara, qual sinal que isso nos mostra? Cara, isso é basicamente uma criança que lá atrás, no primeiro setênio de vida, aprendeu que amar era sinônimo de utilidade. Se ele não fizesse alguma coisa em casa, se ele não fizesse algo por alguém, ele nunca ia ser notado. Tá entendendo? Então, o afeto que ele aprendeu a ter era sempre baseado em troca. E aí, né, quando a gente olha, por exemplo, para algumas pessoas hoje, a gente acha que aquilo é característica dela. Não, olha que pessoa humana, que pessoa adorável, que gosta de todo mundo. Não, cara, ele só é refém do próprio trauma. Tem um buraco ali que todos os dias precisa ser sanado. Experimenta falar não para as pessoas. Experimenta fechar a torneirinha do favor para ver se as pessoas vão começar a te admirar. Então, muito líder quer o engajamento não por quem ele é, mas pelo que ele faz para os outros, entende? E isso é um caminho péssimo, por exemplo, para você tentar desenvolver uma boa liderança. Nunca que você vai conseguir ser um bom líder agradando todo mundo. O papel do líder é não agradar. O papel do líder é fazer com que as pessoas executem, tenham resultado. E para você extrair o melhor de cada um, você precisa gerar desconforto. Alguma vez alguém extraiu o melhor de você fazendo A carinho, gente cresce passando a mão no desconforto. no teu bumbum, no teu ombrinho, falando, ai, Marcinho, vem cá. Não, cara. Quantos desaforos você já não passou? Quantos nãos você já não tomou? Quantas coisas ruins já não aconteceram que formaram você uma pessoa mais forte, mais preparada? Entende? Então, eu acho que o autoconhecimento ele é a base. Isso é um pilar hoje principal do Fábrica de Líderes. A gente trabalha muito esse lado, tanto que eu tenho, por exemplo, nos meus eventos, psicólogas, terapeutas que me acompanham nas atividades que a gente faz, porque, assim, cara, a cura, eu vou te falar, no meu evento presencial agora de setembro do ano passado, eu não tenho poder de milagre, tudo que eu faço é método, mas Tu transformou muita gente lá. a transformação ela é individual, ela depende das pessoas. Uhum. Mas a gente executou muitas coisas lá dentro que permitiu com que as pessoas olhassem para dentro de si, se perdoassem, melhorassem, reconhecessem certos padrões e tomassem a atitude, aquela vergonha ali na cara para querer bater no peito e decidir mudar. Então eu vi muita pessoa sendo curada. Rafael, você é o responsável por isso? Não, são as próprias pessoas. O mérito é total delas. Só deu estímulo. Eu só dei o estímulo. Eu só sou um replicador de método, cara. Sim. E assim, eu vi no nosso evento a presença muito forte do Espírito Santo. Assim, eu sou um cara muito cristão. Todas as vezes que eu vou fazer um evento, eu oro muito para ter discernimento e luz do que eu vou executar, do que eu vou fazer, do que eu vou ensinar. Muita coisa é inspiração, claro que tem muita coisa que é método, técnica, mas muita coisa é inspiração. E eu acho que talvez seja esse um dos motivos pelo qual a gente vem crescendo muito, cara. Por esse lado mais humano. Rafael, obrigado mais uma vez por ter aceito o convite para compartilhar aqui. Eu acho muito louvável realmente e quisera todo o dono do supermercado, né, ter um aconselhamento teu, porque realmente é uma falta de prioridade no sentido das pessoas, eu vejo muito isso, né? Então, a partir do momento que ele olhar e entender que tudo passa por pessoas, ele consegue dar o próximo passo, ou transformar a loja dele, coisa que ele não consegue enxergar hoje, né? E não consegue ter essa visão que tudo passa por pessoas. Então, obrigado mais uma vez. Então, encerramos por aqui esse episódio da Trinca Contábil Podcast com o Márcio Goulart. Para seguir a gente nas redes é @Márcio Goulart. Rafael? Rafael Haddad 1. Obrigado a todos e até o próximo podcast.